Então, minhas amigas, continuando aqui, que deu um probleminha no celular e minha filha teve que corrigir aqui. Então, continuando, né? Só sei que eu bebi, né? Tinha bebido, e eu fui pro meio da avenida. E do outro lado da avenida, eu vi alguém me chamando para eu atravessar. Vem, vem! Era uma coisa escura, né? Uma coisa escura, e aquilo me chamava para eu atravessar. E eu fui atravessar. Quando eu atravessei, o carro me pegou de cheio. Ele só não me machucou, o carro, porque o carro estava acabando de sair de dentro do mercado. Ele não estava numa velocidade a ponto de me machucar. Aí o cara foi, desceu do carro e veio me ajudar. Nisso eu comecei a chorar, sem entender. E eu comecei a olhar para o lugar que aquela pessoa estava me chamando. E não vi ninguém. Não tinha ninguém. E eu fiquei sem entender. Aí, nisso, eu comecei a chamar o nome do meu marido, Samuel. Aí o cara saiu na rua, assim, que eu estava bem de frente com a minha rua, saiu na minha rua, assim, procurando algum vizinho, e o vizinho de frente da minha casa estava sentada na calçada, em frente à casa dele. Quando ele viu, ele veio correndo mais do filho dele, procurando saber o que estava acontecendo comigo. Aí, nisso, o rapaz do carro falou para ele, explicou para ele o que tinha acontecido. Aí esse vizinho pegou, me deixou na casa dele e mandou o filho dele ir correndo lá na casa da minha mãe, chamar minha mãe, contar o que tinha acontecido. Nesse meio tempo, eu não quis ficar mais na casa do vizinho. Peguei e fui para minha casa, que a casa do vizinho fica de frente com a minha casa. Eu entrei e tranquei o portão. Então, eu não sei o que aconteceu lá dentro, de casa e tudo, que nisso eu tranquei o portão. Daqui a pouco eu deparei com meu irmão entrando. E eu peguei e falei pro meu irmão, mas como é que você entrou? Ah, pulei o muro. E até aí eu sem saber de nada que tinha acontecido. E até aí, quando o meu irmão foi lá avisar minha mãe que tinha acontecido comigo, e a minha mãe já tinha visto uma clínica mais o meu marido para poder me internar, achando que o meu problema era alcoolismo, aí minha mãe falou assim, ô Gilmar, traz ela aqui. Aí meu irmão falou assim, mãe, não vai adiantar, o estado que ela está, ela não vai querer vir. Liga lá para a clínica lá, porque eles vêm buscar ela. Nisso, meu marido estava chegando e viu aquele monte de gente na minha casa, que era a minha família, e perguntou para o vizinho da frente o que estava acontecendo. Aí o vizinho da frente foi e contou para ele mais ou menos o que estava acontecendo. Aí nisso ele veio. Aí logo em seguida chegou as pessoas da clínica. E já me pegou naquele estado, sem saber de nada, agitada e tudo. Minha mãe, né, falaram para mim que minha mãe chorou e tudo, e minha mãe não queria que minha mãe queria me levar para cá, que minha mãe, o coração dela via que o meu problema não era alcoolismo, era outra coisa. Tudo bem, os pessoal me levou para a clínica. Eu fiquei nessa clínica 27 dias só. 27 dias só. E lá na clínica, as pessoas falou para minha mãe, porque tem o psicólogo de lá, né, psiquiatra, que conversa com a gente. E eu passei, né, na psiquiatra, contei para ela. Só que eu não contei o que estava acontecendo, porque eu não lembrava de nada. Gente, até hoje, eu não lembro de nada que aconteceu. Então, eu só contei mais ou menos, né, coisa. Então, a psiquiatra foi e falou com o dono da clínica. Falou para ela assim, ó, aqui não é lugar para essa moça. O problema dela não é alcoolismo. Não é alcoolismo. O problema dela é sentimental e espiritual. Então, você passa isso para a mãe dela. Que aqui não é lugar para ela, aqui é lugar para pessoa alcoólatra, que pessoa que usa droga. Mas aqui não é lugar para ela, não. Entendeu? O problema dela é espiritual. E mesmo assim, como minha mãe tinha pago, minha mãe me deixou lá 27 dias. Aí depois minha mãe foi lá e me tirou de lá. E me levou na casa de Fabiano de novo. Aí lá eles falaram a mesma coisa, recebi passe, tudo, passava mal, tudo, não queria aceitar, ficava agitada, porque aquela coisa que estava em mim, estava se sentindo incomodada, não queria aceitar. Aí minha mãe também me levou na igreja, na missa.
Assim que eu entrei na igreja e sentei no banco, os meus ouvidos já tampou e já me deu aquele calafrio. E deu um negócio na minha coluna, como se estivesse rasgando a minha coluna. Eu fui e levantei para ver se aquilo melhorava. E minha mãe estava na minha frente. Eu peguei e cutuquei minha mãe para falar o que estava acontecendo. Minha mãe ficou olhando. Aquilo estava rasgando, sabe que rasgando a minha coluna? E teve uma hora que eu travei, sentei e fiquei travada. E aquela dor que eu comecei a gritar dentro da igreja, de dor, como se eu estivesse tendo uma faca na minha coluna. E eu não conseguia me mover, de jeito nenhum, não conseguia me mover. Até que minha mãe pegou, me tirou de dentro da igreja. Me tirou dentro da igreja. Depois que ela me tirou da igreja e eu comecei um pouquinho a andar, aquilo melhorou. Melhorou. Então, a minha mãe, o que a minha mãe fez? Minha mãe também, minha mãe não se dava bem comigo. Toda vez que eu chegava na casa da minha mãe olhava para mim e ela via que não era eu. Minha mãe não batia comigo. Não batia comigo, que ela via que não era eu. E eu também não batia com a minha mãe, eu sentia um ódio dela, um ódio, uma coisa assim que eu não podia olhar para a cara da minha mãe. Eu estou só falando isso porque a minha família contou para mim o que acontecia, porque eu não lembro de nada. E minha mãe também contou para mim como ela se sentia quando ela me via. Ela não suportava olhar para a minha cara, que aquilo ali não era eu, não me sentia bem na minha presença. Aí a minha mãe foi na igreja, onde a minha sobrinha frequenta. Foi lá e conversou com o pastor. Aí o pastor foi tudo lá, começou, falou assim, você vai ver, eu te prometo, daqui, antes de um mês, eu vou fazer uma oração. Ah, não. No meio da oração do pastor, o pastor falou assim, ó, tem uma mãe aqui, tem uma mãe, ele sem saber de nada, hein? Sem saber de nada. Tem uma mãe aqui que veio aqui para pedir ajuda para a filha, que a filha não anda bem, ela anda com problema espiritual. Foi assim, ó, direto para minha mãe, o pastor fez, e o pastor não sabia de nada, gente, de nada. Aí mandou minha mãe se aproximar, falou assim, se estiver aqui, se aproxima. Se aproxima. Minha mãe levantou e se aproximou. E contou tudo o que estava acontecendo comigo. Aí o pastor falou assim, a partir de hoje, Deus vai trabalhar com ela e nós vamos fazer. Essa coisa ruim vai sair dela, vai se libertar, ela vai se libertar. Você vai ter a sua filha de volta. Você vai ter a sua filha de volta. Você pode ter certeza. Você vai ter a sua filha de volta. Então, pessoal, 5 anos que aconteceu isso comigo. E outra coisa, teve um dia que eu entrei dentro do ônibus e eu sentei e teve um banco vazio. Aí, do nada, uma mulher chegou para mim, olhou para mim assim, ficou olhando, achei estranho, né, ela ficar olhando tanto para mim. Aí, do nada, ela pegou e respondeu para mim assim, não é você. Me deu aquele calafrio, né? Não é você. E a mulher saiu, desceu do ônibus e foi embora. Quando eu olhei assim tudo, cadê a mulher? A mulher tinha sumido. Achei estranho aquilo. E outra coisa, pessoal, também. Na minha casa, né, como eu falei que eu tinha uma cachorrinha de raça, e ela né, tem 7 meses que ela se foi. Quando eu estava na sala sentada sozinha, minha filha ficou no quarto dela e meu marido no outro quarto, tirando um cochilo. E o meu marido é assim, se cair uma agulha no chão, ele escuta. A minha filha também. E nesse dia eu estava na sala sentada sozinha vendo TV e minha cachorra estava na sala. Essa minha cachorra, ela foi para o lado, eu estava sentada numa poltrona e tinha outra do outro lado. Ela ficou de frente com essa poltrona e ela começou a latir tanto, 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 como se ela estivesse vendo alguma coisa ali. Ela latia que ela babava, babava. E pior, com esse latido dela, não despertou o sono da minha filha e nem do meu marido. Meu marido não acordou e nem minha filha acordou com o latido da minha cachorra. E a minha cachorra olhava tanto para essa poltrona, tanto que até babava. E aquilo, logo em seguida, eu me arrepiei toda. Me deu aquela sensação que ele arrepia, eu me arrepiei todinha.
E minha cachorra latia, 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 começou a babar, a babar. E ela olhava e rosgava assim, papotona, sabe? Aquele me deu medo. Aí eu levantei e fui chamei meu marido. Assim que eu chamei meu marido, a minha cachorra já estava calma. Já estava calma. Aí eu fui e contei isso pro meu marido. Meu marido ficou com medo. Ficou com medo. Então, pessoal, para você ver, muita gente não acredita. Existe coisas ruins, existe espírito que não aceita a morte, que quando vai, fica se vagando pelo mundo. E quando acha uma pessoa de espírito, né, fraco como o meu, é onde ele se aproveita. Ele se aproveita dessa pessoa. Então eu passei por tudo isso. E hoje em dia, eu sou eu voltei a ser o que eu era antes. Voltei a ser o que eu era antes, sempre fui. Minha mãe tá feliz, minha filha tá feliz, meu marido tá feliz, eu tô feliz. Eu voltei e voltei melhor ainda. Melhor ainda. Tanto que minha mãe foi lá na igreja, quando o pastor falou com ela, dar o testemunho. Dar o testemunho. Entendeu? Ela até me chamou para ir. Mas ela falou assim, não, Jane, como foi eu que fui lá e contei, então é eu que tenho que ir lá dar o testemunho. Então minha mãe foi lá dar o testemunho lá, né? Que eu me livrei. Hoje em dia, pessoal, eu não sinto aquela sensação de presença de Raul comigo. Eu não sinto aquela coisa como se estivesse pisando no meu colchão, puxando a minha coberta. Eu não sinto mais. Eu não tenho mais aquele sonho como se eu estivesse andando e vendo vodka de tudo quanto é lado. Graças a Deus, eu não tenho mais nada disso, nada. E muito pelo contrário. Eu com a minha mãe é um amor tão grande agora, tão grande, tão apegada com ela, que você nem imagina, nem imagina. Então, todas as pessoas que me viram de como eu estava antes, quando encontra comigo e fala comigo, fala assim, Jane, realmente você estava com encosto feio. E teve pessoas que entendem disso, falou que a pessoa que fez esse trabalho para mim também soube trabalhar muito bem, porque não é qualquer um para desfazer esse trabalho, não é qualquer um para afastar esse espírito que estava me usando, aproveitando de mim. Entendeu? Então, pessoal, estou passando aqui para falar para você que isso realmente acontece. Acontece. Se caso vier acontecer com alguém da sua família, acredita, procura ajuda, vai na igreja. E lá na clínica onde a minha mãe me internou, eles falaram que o meu problema não era alcoolismo. Porque uma pessoa alcoólatra, ela fuma cigarro, ela fuma droga, ela faz de tudo. E lá na clínica, todo mundo quando ia fumar, eu me afastava. Não suportava o cheiro do cigarro. Entendeu? Então, na própria clínica, falou para minha mãe que podia tirar o de lá, que lá não era o meu caso. Que o meu caso era espiritual, que eu tinha que procurar a casa de Fabiano, que eu tinha que procurar a igreja, o padre, que o meu problema não ia resolver. Muito pelo contrário, eu podia até morrer lá, porque ia me atacar e eles não iam saber lidar com o meu problema. Então, foi aonde minha mãe me tirou. Então, pessoal, só para te dar esse testemunho aí meu, eu passei por tudo isso, e graças a Deus que hoje eu voltei a ser quem eu era antes, e como eu falei, eu nunca fui de beber, e depois que aconteceu isso comigo, agora que eu não bebo mesmo, e nem sinto vontade de beber. Eu não bebo sequer uma cerveja. Meu negócio é só água, suco, coisa natural. Não bebo mais. Não é por medo. E também medo talvez de eu beber e atrair de novo essa coisa ruim para mim. Então, eu não bebo mais. A minha vida mudou totalmente com a minha mãe, com a minha família. Então, isso que eu falo para você. Existe, tanto como existe coisas boas nesse mundo, como existe coisas ruins. Tá? Esses espíritos que morrem aí, não quer alcançar a luz, eles ficam aí, ó, procurando pessoas
para usar o corpo dele, para satisfazer o desejo dele. Então, pessoal, ó, eu estava descarregando meu celular, vou finalizar o vídeo aí, tá? Então, esse vídeo vai ser vídeo 3, vai acompanhando aí, tá? Ó, fui! Então, pessoal, ó, finalizando, tá? O vídeo, a minha história, né? A experiência que eu tive dessa coisa ruim aí, de espiritual. Então, só sei de uma coisa, que eu tô livre, graças a Deus, vivo em paz, mas foi uma experiência muito difícil. Eu sofri muito com isso, minha família também sofreram muito com isso, sem saber entender o que estava se passando comigo. Então, meu negócio foi isso. Hoje em dia eu tô bem, graças a Deus, não sinto mais nada das coisas que eu sentia. E outra coisa, pessoal, eu via até coisas, ruins, entendeu? Eu cheguei a ver. Só que às vezes eu queria contar para alguém e tinha medo de contar, as pessoas não acreditarem em mim, falar que eu estou mentindo. Mas eu chegava a ver coisa ruim também. Então, finalizando o vídeo, eu espero que vocês gostem, entendam e coloquem a coisa na sua cabeça. Existe sim, viu, coisa ruim. Existe, então toma muito cuidado, se apega muito com Deus, vai na igreja, tá? Reza sempre, é o que eu faço agora, sempre. Então, pessoal, fique com Deus, que Deus te abençoe, veja o meu vídeo, acompanhe aí, comenta, tá? Que hoje em dia minha família tá tudo feliz de me ver bem, de me ver a pessoa que eu era antes. Que eu sempre fui. E hoje, graças a Deus, eu tô livre, com a graças de Deus. Entendeu? Eu tô livre. Então, pessoal, um abraço para vocês, um beijo para vocês. Fique com Deus, que Deus te abençoe, tá? E eu espero que você tenha gostado e entendido desse vídeo. E acredite também que isso realmente existe. Que as coisas ruins estão vagando no mundo. E quando acham uma pessoa com o espírito aberto, eles vão lá, ó, tá? Para aproveitar daquela pessoa. Isso acontece mesmo. Então, eu vivi essa experiência e sofri muito com isso e minha família também. Mas graças a Deus que hoje eu estou livre e estou feliz, muito feliz, graças a Deus. Então, pessoal, vou lá. Um beijo, um abraço para você. Vou fazer mais vídeo mais tarde, tá bom? Aguardo vocês, ó. Fui!